E aí, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau. As equações do segundo grau têm esse formato aqui. Então, ax ao quadrado, por isso ela é chamada de equação do segundo grau, porque a gente tem um expoente aqui ao quadrado, ele é o maior de todos, mais bx mais c igual a zero, certo? O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, essa parcela some e a gente fica com uma equação do primeiro grau. E para resolver uma equação do segundo grau, nós precisamos usar aqui a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Eu prefiro memorizar a fórmula dessa maneira. Normalmente a gente aprende que tem o delta, certo? Que o delta é justamente esse termo aqui dentro da raiz, certo? Mas eu memorizo direto aqui a fórmula, em que o delta é o b ao quadrado menos 4ac, eu já coloco direto aqui. Então vamos lá ver como é que funciona. O x é a nossa incógnita, é o valor que nós queremos encontrar. E é justamente esse x aqui que vai zerar a nossa equação. Ou seja, a gente precisa encontrar um x que colocado aqui, ele vai dar zero quando a gente resolver essa conta. Então, para encontrar esse x, nós temos essa fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Lembrando que o a é o valor que está aqui, ó, grudado com o x ao quadrado, o b é o que está com o x, e o c é o termo aqui independente, ele está sozinho. Essa fórmula, por causa aqui do mais ou menos, geralmente vai nos fornecer duas respostas, ou seja, duas raízes. Vamos lá. Vai ficar dessa forma. X', nós chamamos aqui de x', vai ser a nossa primeira raiz, que é a fórmula de Bhaskara, só que aqui só somando. E o x duas linhas, nós temos aqui a subtração, certo? O que acontece? Nós temos uma regra que é a seguinte: quando o valor aqui de dentro da raiz for um número qualquer positivo, nós vamos ter realmente dois resultados, né? Duas raízes. Quando for zero, nós vamos ter apenas uma raiz, porque esse x' vai dar igual ao x duas linhas, ou seja, esse termo aqui vai sumir e a gente vai ficar só com menos b sobre 2a nas duas partes. Isso acontece quando o valor aqui de dentro da raiz der igual a zero. E a outra situação é quando esse valor aqui for negativo, certo? Se a gente tem uma raiz no índice par, que é raiz quadrada no caso, a gente tem uma raiz de um número negativo, não vai ter um número real que satisfaça ela, certo? Então a gente não vai ter nenhuma raiz, nenhum resultado, se o nosso número aqui, no caso o nosso radicando, for um número negativo. E aqui nós temos algo muito importante, é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Então aqui, ó, uma equação do segundo grau, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Se você não assistiu a aula sobre fatoração, é bom dar uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui no card em cima, se você quiser dar uma olhada, é interessante, porque tem várias formas lá de fatorar, e aqui é mais uma, que não foi falada na outra aula, certo? Eu deixei aqui justamente porque a forma fatorada a partir da equação do segundo grau. Então, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau, e a forma fatorada dela fica a, você coloca aqui esse valor de a na frente, e aqui x menos x', ou seja, x menos a primeira raiz que você encontrou, x menos a segunda raiz que você encontrou. Isso aqui também é bastante útil para a gente, principalmente na disciplina de cálculo, e a gente faz aí uma simplificação de várias frações algébricas, certo? Então, está aqui a nossa forma fatorada da equação do segundo grau. Agora, vamos a um exercício para entender melhor. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Para a gente resolver, fórmula de Bhaskara direto. Então, aqui eu tenho x
é igual a menos b, só que o nosso b é menos 5. O b, lembrando, é quem está acompanhando aqui o x. Menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, nosso b é menos 5, menos 4, que é da fórmula, esse 4, vezes o a, só que aqui ó, não tem ninguém, então o a é 1. Então, 4 vezes 1 dá 4, vezes o c. E aqui o nosso c é 6, certo? Tudo isso dividido por 2a, só que o nosso a é 1, lembrando. Então, aqui a gente vai desenvolver isso. Menos com menos dá mais na multiplicação, então aqui fica positivo o nosso 5, mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo, porque é uma potência ó, com uma base negativa, mas está elevado a um número par, certo? Menos 4 vezes 6, 24, e aqui embaixo eu repito tranquilamente. Continuando, eu tenho aqui que 25 menos 24 dá 1, tenho raiz de 1, então a raiz de 1 é o próprio 1. Vou ficar com 5 mais ou menos 1 sobre 2. E aqui é a hora que eu tenho as nossas duas respostas, certo? Temos o x' e o x duas linhas. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. E aqui está as nossas duas raízes. Se você colocar 2 ou 3 aqui no lugar de x, quando você resolver essa expressão aqui, vai dar igual a 0, certo? Agora, vamos escrever a nossa forma fatorada. E aqui está ela. O nosso a é 1, porque não tem ninguém aqui na frente, então não vou colocar nada aqui. Aí nós temos x menos x', que é o 3, vezes x menos x duas linhas, que é o 2. Essa é a forma fatorada da nossa equação. Outro exercício, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Certo? Da mesma forma, vamos para a fórmula de Bhaskara. Então, meu x vai ser menos b, só que eu já estou colocando aqui direto, ó, menos, e o meu b é quem? Menos 7. Então, vai ficar menos 7, que vai dar 7 positivo. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, ó, menos 7 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, então não coloco ninguém, vezes o c, que é 12. E aí nós resolvemos. Nós vamos repetir aqui o 7, mais ou menos raiz de menos 7 ao quadrado dá 49 positivo, menos 4 vezes 12, menos 48. E novamente nós vamos ter aí a raiz de 1, que dá 1. Então, 7 mais 1 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, x' vai ser 4. 7 menos 1, 6, dividido por 2 dá 3. E aqui estão nossas raízes, nossas respostas. Forma fatorada, x menos x', x menos x duas linhas, certo? Vamos a mais um exercício para finalizar. Observe que aqui nessa equação, ela simplesmente está desarrumada, não está da forma como nós costumamos ver. Ou seja, o x ao quadrado está aqui no final, o 6x está aqui no início, e o menos 36, que é o nosso c, está aqui no meio. Então, a gente simplesmente arruma. Eu vou colocar 2x para frente, 6x aqui depois e o menos 36 lá no final. Então, ó, organizei aqui, não muda em nada, tá tudo certo. E aqui nós podemos observar que nós temos 2, 6 e 36. Todos eles são números pares. E aqui o nosso zero, ele pode ser dividido por qualquer número. Então, aqui eu posso dividir toda essa expressão, tanto aqui o lado esquerdo, quanto o meu lado direito, que é o zero, por 2, certo? E aí vai facilitar um pouquinho a nossa vida, porque a nossa equação de segundo grau vai ficar mais simples. Fazendo essa divisão de todos os termos por 2, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 18 igual a 0. E aí, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b,
O 3 aqui é positivo, então realmente fica menos 3. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. Nosso c agora é negativo, menos 18, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? 3 ao quadrado dá 9. Primeiro, a gente pega esse menos e multiplica com esse menos. Então, aqui eu vou ter mais, certo? E depois 4 vezes 18. Aqui nós temos menos 3, mais ou menos, raiz de 81, que foi o resultado aqui dentro da minha raiz, certo? Raiz de 81 é igual a 9, e aqui nós temos menos 3, mais ou menos 9 sobre 2. Menos 3 mais 9, eu vou ter menos 3 mais 9 dividido por 2 vai ser o 3. E o menos 3 menos 9 vai dar 12 negativo. Eu vou dividir por 2 e vai dar menos 6. Certo? E agora vamos escrever a forma fatorada e prestar atenção para esse menos 6. Então, x menos x', que é o 3, vezes x menos x duas linhas. Só que o meu x duas linhas é menos 6. Então, ó, coloco aqui, porque eu vou precisar fazer esse menos com esse menos, que vai dar mais. Então, deixamos dessa forma. X menos 3, x mais 6, certo? Essa é a nossa forma fatorada. E a aula sobre a equação do segundo grau acaba aqui. Se te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aula.